Olá, 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 Dromos Talk, quarta temporada com vocês. Estamos gravando essa quarta temporada com muito carinho para você aqui no Colégio Dromos, nossa surpresa. E nós temos aqui um programa especialíssimo hoje, não poderia ser diferente, mas olha, eu hoje, sinceramente, você vai entender por quê, tem um gostinho muito especial para mim. Eu vou primeiramente apresentar, tenho aqui a nossa querida professora de xadrez, enxadrista também de destaque na nossa cidade, streamer, youtuber de xadrez, educadora. Eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui com ela hoje, a nossa professora Bárbara Araújo. Muito obrigado, Bárbara, sua presença aqui com a gente. Muito obrigada, Rafael. Muito bom estar aqui, estou muito empolgada. Eu acho que vai ser um Dromos Talk maravilhoso hoje, vai ser bem animado. Com certeza. Você vai ver que eu estou cercado aqui de enxadristas, viu? Eu que sou o mais fraquinho aqui no xadrez, tá? Porque aqui, o negócio aqui não tá brincadeira, não. Eu vou apresentar para vocês agora o nosso convidado. Estou muito feliz de tê-lo aqui em Brasília. Já agradeço a você. Muito obrigado. Nosso grande mestre, orgulho do nosso país, Kriko Mekhitaryan. Muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente no Dromos Talk e no Colégio Dromos, Kriko. Muito obrigado. É um orgulho ter você aqui, viu? Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite aqui, pela conversa. E é muito legal conhecer aqui o colégio, ver tudo que vocês estão fazendo aqui em relação ao xadrez. E eu também tenho uma convidada. É uma convidada, ela é aqui de casa, ela é especialista para nós. Você com certeza já viu os destaques que ela tem tido nos torneios aqui em Brasília e no Brasil, inclusive conquistando recentemente o Campeonato Brasiliense de Xadrez na categoria dela. Mas, mais do que xadrista, ela é aluna do Colégio Dromos. E é tão bom ter um aluno aqui com a gente, né, pessoal, aqui no Dromos Talk. Essa aluna, para mim, olha, ela é muito especial. Ana Beatriz, obrigado por estar aqui com a gente, Ana. Bom dia, tudo bem, Rafael? Agradeço muito pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, estou muito ansiosa de conhecer o grande mestre aqui, o Kriko. Agradeço incrivelmente por poder estar aqui, esse colégio tão maravilhoso, que tanto desenvolve o xadrez, por ter trago um grande mestre aqui para Brasília. Eu estou com muitas expectativas para esse podcast. Que legal, Ana. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Né? Nós estamos aqui com gerações diferentes de enxadristas, você já percebeu que o papo hoje é xadrez, mas olha, não é só o xadrez pelo jogo, porque o xadrez tem tanta coisa maravilhosa, a gente que joga, a gente que pratica, e você tem visto o nosso movimento aqui no colégio, tem um porquê. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, né, Kriko? E a gente fica muito feliz, de novo, reforço, Kriko, com a sua presença aqui, porque eu sei que você não é só um enxadrista profissional, um bicampeão brasileiro, né, que você é. Parabéns, inclusive aqui, registro aqui o parabéns do Colégio Dromos para você por toda a sua trajetória, o seu desempenho, por representar o nosso país, o xadrez do nosso país. Isso para nós traz um orgulho muito grande, mas você também é um educador. E nisso, eu me identifico contigo. Por te assistir, você também é um professor para mim, porque te assisto nas suas lives, te assisti cobrindo o Campeonato Mundial recentemente. Tivemos Dig Liren contra o Nepo, né, o Ian Nepomniachtchi, e você estava lá cobrindo, inclusive no horário lá de Astana, lá 6 da manhã, eu estava um pouquinho contigo lá de manhã, viu? E assim, eu sei que você tem todo esse olhar para o xadrez escolar, sabe dos benefícios. Como é também esse teu papel de educador? O que é o xadrez na escola? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Nos últimos anos, assim, desde que eu comecei a criar conteúdo no YouTube, para mim, no começo, era só o xadrez como um jogo mesmo, para ensinar técnicas, ensinar jogadas, uma coisa de ensino mesmo. Depois eu comecei a perceber com o tempo que o xadrez pode ser muito mais do que isso, só o competitivo, né? Eu pensava muito no xadrez só como competitivo, por ter sido competidor a vida inteira. E a internet me trouxe um pouco isso, de entender que o xadrez pode ser uma ferramenta muito importante para um monte de coisas. Na parte escolar, com certeza, vamos falar sobre isso, mas também simplesmente como lazer. Às vezes a pessoa quer assistir uma transmissão do Mundial, por exemplo, quer assistir um vídeo e quer ficar numa boa, quer ver de vez em quando, aí para fazer outra coisa. Então, assim, é um lazer, assim como se fosse assistir um programa de TV. Uhum. Então, o xadrez tem o poder de ser um entretenimento muito legal, eu acho. Esse lado eu mesmo descobri faz pouco tempo. E o xadrez escolar, ele é muito importante porque ele é a base do que a gente tem. Todos os jogadores que a gente vai ver se destacando aí a nível do Brasil, a nível do mundo, todos eles vão começar em algum momento e você tem que começar na escola mesmo. Na época que eu comecei, eu não tinha o xadrez na minha escola, eu aprendi em casa, e as escolas que tinham o xadrez que eu conhecia lá em São Paulo conseguiram produzir vários jogadores assim, e
das duas maneiras, né? Das duas maneiras. Você cria jogadores competitivos, mas você cria muitos alunos melhores também por causa do xadrez. Então, acho que o que eu mais aprendi nesses anos todos é que o xadrez vai muito além só do alto rendimento, só do competitivo. Maravilhoso. Quer dizer, então qual é o valor disso? É imenso, né? A gente poder trazer para as crianças, né, Bárbara? Você que está aí na sala de aula do xadrez, conta pra gente também. A gente percebe assim que as crianças às vezes elas têm vários ganhos, né? Elas começam a se descobrir ali no xadrez, elas percebem que muitas vezes a gente tem alunos que estão com dificuldade escolar e aí eles chegam no xadrez já com medo, eu não vou dar conta. E aí quando eles começam a dar conta, é muito bonito, né? Muito gratificante ver eles se desenvolvendo e percebendo aquele potencial que eles têm. Que legal, que bacana. Eu vejo assim que tem sido um movimento crescente, né, Crico? Como que você faz essa leitura? Vejo até pela movimentação ali nas redes sociais, né? Nas redes, eu sei que você tem um papel importantíssimo nisso, né? A gente tem também outros streamers também que estão contribuindo valorosamente para esse crescimento, mas eu acho que é um crescimento do xadrez no Brasil no geral e nessa faixa etária principalmente infantil e juvenil, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem visto um crescimento bem grande e às vezes, mesmo eu que faço os vídeos, quando eu não tenho noção tanto em casa, mas às vezes eu vou para uma competição, vou para um evento aqui, eu vejo, caramba, é muito aluno, muita criança que acompanha, que vê os vídeos, né, que consome esse tipo de conteúdo. E uma coisa que eu acho muito legal que a gente vê no xadrez não se aplica só no escolar, só para quem está na escola, mas é uma das poucas atividades que você vai ter que você, mesmo numa competição, por exemplo, você está jogando, é um dos poucos momentos que você vai ter hoje em dia que você não tem estímulo nenhum de um celular, por exemplo. Porque você está fazendo qualquer atividade, um lazer, qualquer coisa, você sempre tem acesso ao seu celular, né? Você está numa competição, você está jogando, você vai ficar pelo menos ali 20, 30 minutos concentrado sem ter aquele outro estímulo, né? Que a gente luta muito com essa coisa do celular o tempo todo, né? Então você está ali, você está lidando com a posição, com o jogo, mas você tem muito também, você conversa muito com seus pensamentos naquele momento, né? Você não consegue ficar concentrado também 100% do tempo na partida, sua mente vai embora um pouco, né? Então às vezes é um jeito de você encontrar um tempo para você numa época que a gente está vivendo que é muito difícil, né? E a gente vive nessa coisa. Agora os movimentos de ensino de xadrez polar eu acho que estão sendo muito importantes, estão cada vez maiores. A gente tem uma popularidade do jogo crescendo muito nos últimos anos, né? Nesses últimos anos, desde 2020, a gente viu uma crescente muito grande. E eu acho que isso está incentivando algumas escolas também a ter essa visão e a começar a implementar o xadrez e entender as coisas boas que podem nascer disso. Maravilha, maravilha. Eu vou falar aqui de uma enxadrista que está dentro desse movimento, que é a Ana Beatriz, faz parte dessa geração, talvez a gente pegou o começo ali da internet, agora nós já temos uma geração que já é digital, já nasceu digital. A gente vê aqui na escola as crianças com 2 aninhos que chegam aqui, já querendo, por exemplo, na televisão, passar a tela da televisão assim com o dedo, sabe? Então é uma geração digital, você também é, né, Ana? Mas você vai pro nosso jogo milenar. O que te atraiu mais? Como é que você aprendeu? Conta um pouquinho pra gente também. Eu aprendi o xadrez, meus irmãos jogavam. Aí eu via eles nisso, nos campeonatos ali, achava interessante e quis continuar. Aí eu falei com a minha mãe, eu fui numa aula de xadrez, eu comecei a jogar, dei uma destacada num campeonatozinho escolar, e aí chegou um professor que me ajudou. Aí eu entrei na Federação de Brasília, que é a Xadrez Nova Geração. Tá. E aí eu comecei a jogar um pouco mais, prestar mais atenção. E eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto muito de esporte, de atividade física. Sou uma pessoa com um temperamento muito forte. Até brinco que eu levo isso pro xadrez, né? Tem o xadrez agressivo. Boa. Eu brinco assim, tá pegando fogo a batalha. O povo olha assim pro tabuleiro, mas as duas pessoas estão jogando calmamente. Mas na verdade o tabuleiro tá pegando fogo, é como se você entrasse numa guerra. E eu consegui trazer isso pro xadrez. Uma coisa muito interessante. Aí eu vim pro Dromos, consegui um treinador mais focado, comecei a treinar mais, com um treino mais específico e melhorando sempre. Aí eu comecei a jogar os campeonatos maiores, brasileiros, e tô desenvolvendo muitos resultados.
E tá curtindo. Tô curtindo. E tá assistindo ao Cricor também enquanto isso. Nossa, super, super. O speedrun dele é maravilhoso. Ah, legal. Não, conta pra gente o que é o speedrun, pra quem tá em casa entender o speedrun, Cricor. A série, então, na verdade, tem várias temporadas já, que é uma série que eu começo jogando com um rating mínimo no chess.com, então como se eu fosse iniciante mesmo, e eu vou enfrentando os adversários até chegar no nível mais ou menos de mestre, por exemplo, né? Então, a última temporada teve, não sei, acho que uns 200 episódios, 200, é muito episódio porque, digamos, eu começo com 400 de pontuação. Aí cada jogo que eu ganho 8, 10 pontos. Então 408, 400 e pouquinho, vai, até chegar no 2.200. Então isso são, é quase um ano inteiro, né? Aí, por temporada, mais ou menos. Uau. É que o xadrez tem um sistema de ranqueamento, não é isso? Que é o rating. E aí tem o rating da Federação Internacional, com as suas federações nacionais, imagino. E tem também os ratings da plataforma, que é essa pontuação que você está falando, é o rating online. Isso. Então, o rating online são realidades diferentes. Tem o rating internacional presencial e tem o rating online também, né? E a meta da série é conseguir fazer mais temporadas que os Simpsons um dia. Vamos ver. Vai bater esse recorde aí, acho que você vai bater, hein? Então, mas quer dizer também o seguinte, que quem quer jogar, se tem o rating, então imagino que a plataforma alinha jogadores de níveis semelhantes. Claro, você faz porque você está lá no nível, então você começa lá com pontuação mais baixa. Esse é o speedrun, você vai rapidinho lá subindo, né? Mas o jogador ele sempre vai encontrar alguém por meio das plataformas. E permita-me dizer também que faltou aqui de várias qualidades e atributos aqui do Cricor, né, pessoal? Por isso que a gente acaba esquecendo algo. Eu sei que você também é diretor do chess.com, a maior plataforma de xadrez que a gente tem no mundo, no país. Você é diretor do chess.com Brasil, né? E lá no chess.com o jogador pode encontrar jogador de nível semelhante. Ou seja, ninguém precisa ficar com receio de que vai ter que pegar o Cricor de cara, não, né? Então, no chess.com você consegue enfrentar adversários de todos os níveis. Então isso tira um pouco esse receio das pessoas, né? De que às vezes, eu não sei nada ainda, não vou jogar eu vou perder pra todo mundo. Não existe isso, né? Você pode até perder os primeiros jogos, até o servidor entender o seu nível. Ele vai te colocar sempre adversários do seu nível. Então, se você tá aprendendo, vai te colocar com quem tá aprendendo também. Então, essa coisa de aceitar esse desafio de jogar ajuda muito no processo. E acontece mais ainda para quem tá fazendo a transição pro presencial, né? O pessoal tem muito receio de começar a jogar presencial como se fosse uma coisa... Vou para um torneio presencial, né? Será que eu vou... Parte do processo. Então, mesmo se você tá começando nas competições, vai ter alguém que também tá na mesma situação que você. Então, não existe isso de, quando que é o momento bom para começar a jogar presencial? Sempre é momento. Se você tiver a condição de ir numa competição, aproveita a chance e vai lá, porque é uma experiência legal. Sim. Vai lá, curte, conhece a comunidade de xadrez ali da sua cidade, né, do seu local. Interação, isso é muito legal nas competições. Tem muita interação e você consegue, se você, vamos dizer, começa a criar uma afinidade com o xadrez, você vai conhecer pessoas que também têm essa mesma afinidade que você. De repente você consegue fazer amigos também. E muita gente fez amigos de vida no xadrez, né? Porque são pessoas que você compartilha ali alguma afinidade e isso às vezes se transforma numa amizade totalmente fora dos tabuleiros, né? Então é muito legal interagir. Outra coisa muito legal que a gente vê no xadrez é uma interação entre jogadores. Primeiro a coisa do jogo em si, já com idades diferentes, que eu acho muito legal. Então tem até uma foto muito famosa que é um menino de, não sei, acho que uns 5, 6 anos talvez, jogando com um senhor de 90, assim. Então acontece, é um dos únicos esportes que você pode ter um menino de 5 anos jogando com um senhor de 90 e pode ser equilibrado o jogo, né? Pode ser, porque ele vai ter uma experiência com 90 anos, só que, né, o menino de 5, 6 anos vai ter uma velocidade de cálculo, raciocínio, enfim. E nas competições desde muito novo, eu tinha isso, eu viajava com meu pai para as competições, mas aí eu via muito... conversava com, vamos dizer, pessoas com um senhor de 70 anos, às vezes, que era legal, conversava com ele, participava das competições, então tinha uma interação para um menino que eu tinha 10, 12 anos, eu não teria normalmente, né? Então você acaba conhecendo muita gente e criando uns laços bem legais também. E outra coisa que eu lembro também da época da escola, que, bom, quando eu comecei a jogar xadrez, como eu falei, eu não tinha na escola, né? Aprendi em casa o xadrez. E não tinha praticamente nada de internet na época, né? Então, assim, comecei para as competições pouco depois, mas antes disso, eu queria jogar xadrez com alguém e eu não tinha como. Não tinha internet,
não tinha ninguém não tinha na escola, e aí a escola comprou lá os 2 tabuleiros e eu comecei a ensinar o pessoal da minha sala. E aí nos intervalos a gente jogava. Era legal. Assim, claro que o pessoal era muito iniciante, né? Eu já tinha uma experiência boa, mas assim, eu jogava com eles e eles jogavam entre si. Então, assim, foi uma coisa legal que nasceu por causa do xadrez. E acontece muito isso, né? De quem, vamos dizer, começa a jogar, às vezes ensina outras pessoas também, ensina amigos e Sim. essa habilidade de você, que você adquire, né? De poder ensinar um jogo é uma coisa muito legal, muito gostosa de fazer, né? Você transmite uma coisa para que a pessoa pode usar aquilo. É verdade, é verdade. Ah, isso é muito legal, né? Porque eu vejo assim, meu pai, ele aprendeu xadrez com um moço que queria também. Não tinha parceiro, não tinha adversário. Aí ele ensinou para os adolescentes, ele já era mais velho, e ele ensinou para os adolescentes da cidade. Era uma cidade pequena e ele aprendeu por isso. Assim, ele precisava de um adversário e não tinha. Aí ele falou, vou ensinar para os adolescentes. Aí começou a ensinar. E aí virou aquele clubinho que eles ficavam trocando, E aí eu trazendo aqui para a escola, eu falo isso muito para os alunos, às vezes. Eles estão lá e aí tem algum conflito, eu falo, mas se você fizer assim com o seu adversário, você vai conseguir jogar xadrez sozinho? Você precisa do seu adversário, né? Então eles ficam, é mesmo, eu preciso. E aí eles pegam essa ideia de que precisam cuidar, de que precisam ensinar para que seja uma partida legal. Isso é muito bom. Muito legal. Tá aí também a generosidade aparecendo, né? O saber compartilhar. Isso é saber compartilhar. Que legal. Legal, que bacana. Uma coisa que eu percebi assim que fez diferença muito para mim, que eu vejo muito também no ensino do xadrez, que é muito positivo, é o senso de responsabilidade. A gente fala muito de benefícios escolares que tem, de desempenho, de comportamento que acontece, mas a coisa da responsabilidade é muito única para a vida, porque é importante para sempre isso. Então você faz um erro, você perde o jogo, foi culpa sua. Não tem, não pode olhar pro lado, não tem, né? Não pode culpar o goleiro. Não pode. Não tem acaso, né? O esporte coletivo tem várias coisas incríveis também da coletividade, mas são outras coisas. No individual você tem outras prós e contras também, mas uma coisa legal do xadrez é essa. E quando você consegue ganhar um jogo, que você construiu, jogou bem, você conseguiu porque você estava estudando, é mérito seu também. Perfeito. Então, assim, desde uma idade muito nova, você consegue ter esse senso de responsabilidade, você leva isso pra vida. Tudo que você vai fazer no seu dia a dia, você fala, pô, mas se eu pisar na bola aqui com alguém, né, com os meus pais, com meu irmão, vai ser culpa minha, né? Vou ter que assumir essa bronca, porque foi eu que fiz. Ou se eu fizer uma coisa boa também, beleza, fui eu que fiz, foi um mérito meu também. Então, esse senso é muito legal você desenvolver de responsabilidade, né? A gente tem muito, ainda mais a gente tem no Brasil, claro, futebol, os esportes coletivos mais, que estimulam muitas coisas boas, mas o esporte individual também te traz coisas muito únicas assim, e isso serve para a vida toda, né? Eu acho que você cria até uma maturidade maior quando você consegue encarar esse tipo de sentimento. Maravilhoso. Nossa, eu vou levar para a vida isso que você colocou. Nossa, eu adorei mesmo, assim. A capacidade de você assumir sua responsabilidade diante, né, da vida, dos fatos, e se perdeu é você mesmo, mas levanta a cabeça, tem uma próxima, né? Isso aí E as duas coisas, né? Você lidar com o seu, vamos dizer, com o seu tropeço e também você bater palma para o que você fez de coisa boa também, saber ganhar também, né? Porque senão a vida vai ficar muito pesada, né? Você bem fala as coisas. Então, isso a gente encontra muito na vida. A gente tem dilemas o tempo todo na vida disso, né? De responsabilidade, do que você fez, né? Seja em relações familiares, seja de repente no emprego depois, né? Quando você tiver em outra fase na vida. Então é muito, muito legal isso, muito único, eu acho. Sensacional, hein, Ana? Muito Voltando um pouquinho aqui na questão do convívio, né, entre várias idades, uma pergunta que sempre me fazem é essa pergunta sobre o torneio vai ser só para adulto? E assim, eu fiquei pensando, refletindo, acho que eu nunca fiz um torneio só para adulto, né? Nunca fiz. Já a gente passa só para criança às vezes, mas só para adulto eu nunca fiz, porque eu acho que é muito importante essa troca, né? As crianças interagirem até para o desenvolvimento do jogo e também por essa troca com o adulto, de perceber como é o comportamento no jogo. Tudo isso eu acho que é muito importante. E o torneio, o xadrez em si, né? Ele favorece muito essa coisa da interação do adulto com o adolescente, com a criança, de saber respeitar cada um, né? Porque às vezes você vai jogar com uma criança,
você sabe que ela tá fazendo o melhor dela ali, né? Então a gente tem que... O adolescente tem que respeitar a criança tem que respeitar o mais velho, né? Então, assim, é uma troca muito interessante, eu acho muito importante. Esse olhar é muito importante. Esse olhar é muito importante. Quer dizer, que te ajuda a ver a criança, o jovem, como um indivíduo, né? Tem que ser respeitado e tem que ter voz. Né? E até isso aí no xadrez também é bem democrático, né? Eu mesmo sou jogar cana Beatriz, eu não sei não o que vai sobrar de mim, entendeu? É uma troca de experiência. É uma troca de experiência. É algo muito interessante. Porque eu torneio, brincando aqui, uma criancinha, o Marcelo Augusto aqui de Brasília, é uma criança de 5 anos. E ele joga lá com os adultos e tudo mais. E é uma troca de experiência. Quando perde, o adulto explica, jogou aqui, não jogou aqui. Ou ao contrário também. A criança, muitas vezes, a gente subestima só porque é pequenininho e fica pulando na cadeira o tempo todo. Mas joga muito bem, joga rápido e presta atenção. Igual você disse, não tem idade. O xadrez é livre. Não precisa ter separação por idade, sexo, peso, igual nos outros jogos. É um jogo que você vai usar sua mente, sua determinação. E cada um vai estudando. É muito bom porque o xadrez, ele é um jogo que dá para todos os níveis e todo tipo de pessoa. Porque se eu hoje quiser ser um jogador, competir em natação, eu teria que ter uma piscina em casa, eu teria que ter também um preparo físico, se eu tivesse alguma limitação física. Xadrez não. Você nem precisa muito de um tabuleiro. Você só precisa de algum celular, o tabuleiro e tabuleiro são muito em conta, e você consegue desenvolver, aprender. E aí você cata um amigo ali, um amigo aqui, joga online e vai aprendendo, vai evoluindo. Vendo vocês falando, hein, Crico, eu lembrei da cena que é muito comum nos campeonatos, que é, terminamos a partida, pode até ter um ganhador ou um perdedor ou um empate, mas que é aquela análise que os jogadores fazem conjuntamente. Aquilo, para mim, traduz... Olha, o nosso amor ao jogo está acima da nossa rivalidade aqui momentânea. Porque a gente, quer dizer, acabou a partida de futebol, vai cada um para um lado, para o vestiário, eu não quero nem olhar, se brincar, só até com raiva, né, do outro, infelizmente. Mas no xadrez, peraí, teve um resultado, vamos analisar onde é que a gente poderia ter jogado melhor, o que eu pensei naquele momento, né? Isso é legal demais também, né? Esse momento é muito único mesmo do xadrez. E quando você termina o jogo, às vezes, se é um jogo um pouco mais curto, assim, vamos dizer, um jogo de 20 minutos de duração, é um sentimento, você conversa um pouco, mas se é um jogo que durou, às vezes, 3, 4, 5 horas, um jogo de competição mais longo, assim, você tá numa ansiedade tão grande de conversar com seu adversário, e fala, mas você pensou nisso? Eu pensei nisso. Você pensou a mesma coisa que eu? Olha que legal, né? Você organiza na posição, aí lembra a posição, repassa lance. Eu achei até engraçado uma frase desse campeonato. Desculpa, pode falar, Bárbara. Não, depois eu falo. É uma troca única ali, né? Porque alguém que tá observando de fora, que vem e... Porque as pessoas passam e olham partida, né? Mas elas não têm a mesma visão que você, que ficou sentada 3, 4 horas e o seu adversário. É uma troca só dos dois melhores ali, né? Até que eles têm uma ideia, dá para ter umas ideias e uma conversa, mas os dois que estavam na partida parece que é tipo muito mais... Uma conexão, assim. Uma conexão. Não, e teve uma coisa muito engraçada nesse último campeonato mundial, porque, e você falando de que eles ficam horas e horas, e que teve uma pausa entre as partidas. E aí tem as coletivas no final. E aí quando teve a coletiva de um jogo depois da pausa, eu lembro que o Neponiati, que é o russo, falou assim, eu tava com saudades do Ding. Não teve isso? Eu achei isso aí o máximo, assim. Eles disputando o Campeonato Mundial, o prêmio altíssimo, né? E ele falou assim, mas eu tava sentindo falta dele aqui, né? Horas comigo aqui fazendo companhia. Bem pouco, mas de vez em quando surge uma gracinha, assim, né? Porque geralmente é um esporte que você não tem, vamos dizer, não tem a coisa da comemoração que você tem em qualquer futebol, por exemplo. Qualquer time, qualquer jogo coletivo, um time ganha, você comemora, não sei o quê. O xadrez não tem isso. Você dá aquele sorrisinho no final da partida, você fica feliz. Mas é sempre bem contido, né? A gente fica feliz, claro, né? Você abraça alguém que tá torcendo por você, mas quando você acaba o jogo, você não dá um soco. Estourar o champanhe e jogar assim o champanhe na cabeça. Não teria nada de errado também. Não tem como. Mas tem uma coisa do respeito, assim, que difere um pouco, né? Não estaria errado você comemorar também. Você tá feliz, você ganhou, tá no seu direito também. Mas não se faz isso. A gente tem essa coisa de, não, eu vou respeitar a derrota dele, né? Porque o meu adversário provavelmente vai estar um pouco chateado. Então você vai, você cumprimenta, você respeita ali a derrota dele. E depois você sai, você faz, enfim, o que você quer fazer, né?
É um jogo de cavalheiros, né? E damas, né? Cavalheiros e damas, né? Inclusive a dama que é a peça mais forte do xadrez, temos que frisar, não é isso? Legal, Ana. De pupila para mestre. Primeira pergunta? Então, vai lá, por favor. Primeira pergunta. Por que você, quando você decidiu seguir, conhecendo sua história, seus pais são da Descendência armênia. Armênia, né? Aí você foi pra Armênia estudar xadrez, não foi? Quando foi que vocês decidiram isso? Porque eu acredito que você tinha escola, também estava na adolescência, estava crescendo. Aí tem aquelas coisas lá da adolescência, mas você queria focar no xadrez. E é visível que com 14 anos, se não me engano, você tinha grandes resultados. Você viu que queria algo a mais. Como é que foi isso? Me explica. Assim, desde que eu comecei a jogar, que eu aprendi a jogar em casa com meu pai, era uma coisa assim, era jogar com ele uma vez por dia, brincando, e é isso, né? E foi durante um bom tempo isso. Eu comecei a jogar com 7 anos, meu primeiro campeonato paulista, por exemplo, foi com 10 para 11, foram vários anos depois, né? E a gente não tinha nem muita noção das competições, né? Eu jogava um campeonato escolar ou outro, menor, assim, mas aí quando eu tava mais ou menos na cidade, na verdade eu passei um mês na Armênia, não é que eu fui morar na Armênia, assim, né? Eu passei um mês de férias, assim, não atrapalhou a escola tanto, assim. Foi o mês de julho que eu fui, que foi um primeiro choque, assim, muito grande. Então teve 2 momentos que eu lembro que foram muito importantes. Um foi mais simbólico, assim, que foi nesse primeiro campeonato paulista que eu joguei, que eu já jogava fazia alguns anos, mas jogava só campeonato escolar, assim, não estava pronto para disputar resultado, assim, tanto que acho que eu, assim, ganhei 3 jogos, perdi 3, né? Que tinha um resultado mediano. Mas teve um dos jogos que eu acho que deve ter sido o penúltimo jogo, que eu, enfim, na minha cabeça ele tava jogando e na minha cabeça eu fiz um erro muito grave, assim, né? Eu senti naquele momento. E aí eu fui pro banheiro, né? E meu pai tá olhando ali de longe, ele vê que eu tô no banheiro e eu não tô voltando mais, né? E eu tô jogando ainda, né? E aí ele vai no banheiro e eu tô chorando assim, nossa senhora, descontroladamente. E ele não queria até assim, ele foi lá, né? O que aconteceu, não sei o quê. E foi um momento muito assim, que eu senti uma coisa muito forte naquele momento, né? Que eu jogava assim, os escolares, meio brincando, mas pô, eu falei, eu quero muito, né, ir atrás disso aqui. Então foi um momento que meu pai falou, peraí, né, esse negócio tá ficando sério agora. Tava brincando, mas agora não tem mais brincadeira, o negócio tá... Mas isso, enfim, acho que esse primeiro campeonato tinha 10 para 11 anos, marcou bastante. Aí depois, já começando a participar nas competições paulista, brasileiro, aí que teve essa chance de ir pra Armênia, passar um mês lá. E aí foi um tratamento de choque, assim, porque eu tinha as aulas aqui com o meu treinador, vamos dizer, era uma aula por semana, normal, padrão aqui do Brasil que a gente tinha com o meu treinador. E lá na Armênia era um intensivo. Era um intensivo, assim, eu fiquei um mês lá, era de segunda a segunda, 8 horas por dia, assim. Você imagina, né? Eu tinha 13, 14 anos nessa época. E assim, tava muito... Então, eu tava aprendendo, mas eu tava contando os dias pra ir embora, assim, sabe? Porque eu não aguentava mais. Tava legal, mas peraí, calma. Porque eu queria jogar, e assim, era aula, treinamento, e o cara que me treinou lá, assim, foi muito incrível, mas assim, era um negócio muito rígido, assim, na questão de carga horária mesmo, né? Então a gente fala, qual que é a diferença, né, dos países soviéticos que têm tradição no xadrez, né? Então, assim, é muito essa coisa da carga horária mesmo, né? De pegar, eles têm a cultura, claro, mas assim, aquilo foi um divisor de águas pra mim, né? Que eu voltei pra cá com uma outra visão. Eu aprendi muita coisa, mas o que eu aprendi mais de tudo mesmo foi ver que tinha essa possibilidade de eu fazer aquilo durante muitas horas e que eu precisava fazer aquilo se eu quisesse levar aquilo pra vida de verdade, né? Então, além das coisas técnicas que eu aprendi mesmo, foi a ética do trabalho, né? Que a gente fala que é a coisa de você se dedicar mesmo a alguma coisa, né? Porque pra mim, na época, o se dedicar era fazer uma aula por semana, jogar, de vez em quando pegar um livro, dar uma folhada no livro naquelas, né? Mas sem aquela dedicação assim mesmo, né? Porque eu já ganhava um campeonato paulista aqui e ali, ganhava os escolares, e tava meio que tranquilo pra mim. Mas eu vi que tinha um caminho, assim, enorme pra ser percorrido. E eu tava só começando ali, né? Então... E depois esse cara, ele veio pro Brasil mais 2 vezes também, a gente fez o mesmo intensivo aqui, só que isso no ano seguinte. Eu já tinha um pouco mais de experiência, eu tava um pouco mais pronto,
Mas, Foi. sim, mas aquilo foi muito diferencial mesmo. É legal também essa questão das horas, né? Porque as crianças nos outros países realmente estudam mais horas, mas a gente percebe aqui no Brasil que existe já uma mudança com pouco tempo de estudo, né? Bacana. Meus alunos, às vezes, com 1 hora de estudo por semana, já tem uma evolução bem boa. E a outra questão é que você estava falando da evolução, que você falou que tinha muito caminho para percorrer. E eu acho que isso também é uma das belezas do xadrez, assim, que qualquer nível vai ter muita coisa para aprender sempre. Então é um esporte que você vai aprender para a vida inteira, assim, não tem aquele limite, né? Então eu tenho 3 anos, eu vou aprender uma certa quantidade de coisas, eu vou me encantar com aquilo, e assim, eu me vejo me encantando o tempo inteiro, e eu percebo assim, cada hora eu percebo, nossa, mas ainda tem mais um monte de degraus. E eu acredito que o Crico também, que já está bem no nível bem acima, percebe isso também. Ainda tem muito ainda para se desenvolver, né? Não acaba. O xadrez é infinito. É infinito, E muita gente pergunta, às vezes, fala, mas o campeão mundial Magnus Carlsen, ele não tem o que aprender, o que ele faz? Ele, que é o melhor jogador do mundo, disparado, ele tem muito o que aprender ainda, né? Então, só da gente chegar nesse raciocínio que a Babi falou, né? Não tem limite, assim. Não tem, não, ele chegou no nível máximo, agora é só manter. Não, ele faz constantes erros no jogo dele, só que os erros dele são bem mais imperceptíveis e são pequenos ajustes aí. Mas é um jogo que você pode melhorar sempre, e é isso que a Babi falou também, você apreciar muito, né? Você ter essa coisa do xadrez como arte também, né? Muitas vezes você se maravilha com alguma coisa que você já viu até, mas é um pouquinho diferente, né? Um jogo, uma coisa, uma análise, então traz um prazer muito legal e, de novo, isso foge totalmente do competitivo, né? A coisa de você apreciar mesmo uma arte. E o xadrez também tem isso bastante. Né? Muito legal, muito legal. E olha, o livro que tinha lá em casa, eu aprendi a jogar com meu pai. E aí tinha aquele verdinho de aberturas, tô tentando lembrar o nome do autor, um brasileiro. E eu me lembro que na contracapa do livro tinha uma frase dizendo assim: o xadrez é ao mesmo tempo uma arte, uma ciência e um jogo. Isso eu gravei, sabe? Sempre que eu quero me referir ao xadrez, eu falo, é uma arte, uma ciência e um jogo. Tem é multifacetário e infinito, né? É isso, é muito isso. E aí você tem até dentro dos jogadores de competição, alguns que enxergam ainda mais como uma arte, né? Aqueles jogadores são mais artistas, querem criar coisas bonitas sempre, querem... E tem aquele que é mais competidor, quer fazer a coisa mais eficiente, né? Não precisa jogar bonito, né? Mas quer fazer mais resultado, isso. Então, você pega vários jogadores do mesmo nível, vários deles têm visões diferentes do jogo também, né? Tem um que quer só realmente ganhar, tem um que quer sempre criar uma obra de arte, né? E, enfim, isso é legal também. As diferentes visões, né, que o xadrez traz para quem joga. Muito legal. No próprio jogo, né, tem jogadores que são agressivos, jogadores posicionais, jogadores artistas. Num tabuleirozinho tem uma guerrazinha, né? E outro ponto que eu queria frisar é como é que você decidiu realmente, olhou e falou, eu quero virar um grande mestre? Porque no Brasil tem isso de, eu quero ser um jogador de futebol, né? Mas provavelmente não é uma carreira fácil, é muito, você tem que estudar muito e não é algo que dá uma remuneração muito alta. Não é um sonho, não é toda criança que nasce falando, eu vou ser o Magnus Carlsen da vida. Agora toda criança quer ser o Neymar, até porque é cultural do Brasil o futebol. O xadrez é mais russo e desses países assim. Então, depois dessa época que eu falei que teve esses estudos na Alemanha, né, 14, 15 anos, aí nesse processo eu consegui evoluir bastante, mas ainda assim eu não tinha um destaque muito grande a nível Brasil para todas as idades, né? Eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro até 20 anos, eu tinha 17 anos já, eu não tive tantos resultados muito bons quando eu era novo, assim, campeonato brasileiro sub-14, sub-12 era sempre segundo, terceiro, nunca ganhava. Assim, um ponto que eu falo que dos campeonatos brasileiros, vamos dizer, que eu não tinha ganho, eu acho importante ver isso porque eu consegui ter os resultados que eu queria quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos só, porque muitos jogadores, você pega até nível Brasil mesmo, dos grandes mestres, dos melhores do Brasil, praticamente todos ganhavam os brasileiros desde mais novo, né? Então, assim, claro que eu tinha uma habilidade pro xadrez, uma predisposição, eu tinha resultados legais,
mas eu não me destacava tanto assim. Então, muita coisa ali foi fruto de uma dedicação, porque pelo que eu apresentava, eu conseguia ficar entre os melhores, mas eu não conseguia ser campeão. Aham. Então, assim, o que eu aprendi muito também nesse tempo é que você precisa de uma dedicação muito, muito séria para conseguir o que você Sim. está buscando. E eu achei que eu já tava me dedicando bastante, mas eu precisava de mais ainda. Porque foram vários choques, assim, de realidade, né? De conseguir dar aquele pulo. Então, aí quando eu tinha 17 para 18 anos, não, 18 para 19, eu virei mestre internacional, que é o penúltimo título. Aí eu falei, bom, agora para grande mestre eu vou na sequência aqui, né? Aí 2 anos e dificuldade pra caramba, dificuldade não. Eu falei, pô, agora eu vou ter que dar de novo aquele salto. Aí veio depois com 23 anos, né? Uns 4 anos depois veio o título de grande mestre, que foi o último. Mas nessa época você imaginava que um dia transmitiria, ensinaria xadrez, propagaria o xadrez, como você faz com tanta excelência nas redes? Você imaginava isso nessa época? Não, nada. Assim, pra mim, eu já naquela época eu dava a aula, eu tinha alguns alunos particulares, mas assim, pra mim o xadrez naquela época era só, assim, eu dava as aulas e só competiva, é isso, só jogar, tanto que eu treinava meus alunos para as competições. Então, pra mim, era só isso, e era o foco 100%, né, naquela época, assim, minha visão de vida, né, claro, eu tinha 19, 20 anos, era que eu ia só jogar xadrez pro resto da minha vida. Só ia jogar pras competições, ia viajar não sei o que o tempo inteiro, ia virar isso, ia virar aquilo. Mas era só aquilo, né? Pra mim o xadrez, eu só via o prazer em treinar e jogar e ter a visão competitiva. E aí depois, você vai amadurecendo, você começa a ter outras visões e eu comecei a perceber que eu consigo, que me dá muita satisfação fazer isso que eu consigo fazer hoje, de trazer o xadrez pras pessoas, que vai muito além de eu jogar e participar de competições, né? Isso o tanto de mensagem que eu recebo, eu falo, pô, aprendi a jogar com você, pô, tempos de pandemia aqui, tempos difíceis pra caramba, eu aqui em casa, o seu conteúdo aqui, pô, me fez me sentir muito melhor aqui, lidar com tal coisa, me recuperar de uma cirurgia, depressão, assim, coisas muito sérias, profundas, complexas, difíceis, assim. E não é que isso vai ser uma solução pra nada, mas assim, me fez sentir um pouco melhor naquele dia, me deu uma coisa que eu vi que eu gosto, que é o xadrez. Então, eu percebi que é muito mais gratificante às vezes do que eu ganhar uma competição, que também é uma coisa espetacular, mas, né, conseguir atingir as pessoas, impactar as pessoas, é uma coisa muito especial mesmo. Certamente, muito legal. E esse nosso papo aqui dá para gravar uma temporada inteira de Drumos Talk com o Cricor aqui, com a Ana e com a Bárbara. Essa é a verdade aqui, porque o papo passou rápido demais. A gente vai caminhando aí para o final. Quero te dar, Ana, uma última pergunta para o Cricor. Depois nós vamos para as considerações finais. E agradecer novamente esse bate-papo tão bom aqui, que eu tenho certeza que quem está nos acompanhando está adorando. Vai lá, Aninha, última pergunta para o nosso mestre. A minha pergunta era mais técnica mesmo, mas acho que você já respondeu, que seria o caminho que você fez para virar grande mestre, mas ele em si mesmo. Quantas horas você estudava, livro, treinador, você tinha um treinador, ou era mais você, se você tinha muitas aulas por dia, se seus pais te auxiliaram quando você era criança, ou se você acha que você começou muito tarde ou não. Porque, querendo ou não, tem mestre com 14 anos, tem gente que com 10 anos joga brasileiro. Você acha que você começou muito tarde? Esse caminho que você percorreu foi no tempo que você esperava? Você lia quantos livros preferidos? No mundo do xadrez mesmo. Acho que não comecei tarde, né? Começar com 6, 7 anos. As competições um pouco mais tarde, né? Umas competições um pouco mais sérias com 10, 11 anos. Mas assim, eu tive um apoio 100% da minha família sempre. Isso desde muito novo, né? Então, não vim de uma família rica nem nada, mas assim, sempre fazer o máximo para conseguir para as competições, né? Ter os treinadores. Então eu tive um treinador, meu pai, claro, que me ensinou. Depois tive um treinador que ele teve um papel muito importante, assim, em conseguir estimular essa paixão do xadrez em mim. Ele me ensinou poucas coisas de xadrez mesmo, mas ele brincava muito, né? Eu tinha isso, uns 8, 9 anos, assim, e era uma coisa que era muito legal. Eu esperava por aquela aula sempre, né? E aí depois eu tive 3 treinadores aqui no Brasil, que foi o Adriano Caldeira, que foi durante 1 ano, e depois mais 2 que aí duraram mais tempo, que foi o James Mãe de Toledo, que é mestre internacional, e o Peliquian, Jefferson Peliquian, né, os 2 mestres internacionais, que aí eu fiquei com eles mais ou menos desde os 13 até os 17, 16 mais ou menos, 17, que foi essa época que deu aquela coisa, assim, o divisor de águas, que eu preciso me dedicar
muito perto da faculdade, né? Então, inclusive a gente parou os treinamentos com eles e eu comecei a me dedicar sozinho. Então eu tive esses treinadores que me ajudaram, eles me deram uma base muito grande, mas eu só consegui realmente dar um grande salto quando eu comecei a me dedicar muito sozinho. Os professores mostram o caminho, mas assim, uma aula por semana, 2 aulas por semana, se você faz só aquilo, você evolui. Você não vai evoluir tanto assim, só com aquilo. Você tem que complementar muito com o seu estudo sozinho. Então, com 17 anos eu tinha maturidade já para me dedicar, mas eu tinha a base que eles me deram também para eu saber o que estudar, né? Então eu gostava muito de livro, vários livros. Eu gostava muito de livro de partidas de grandes jogadores, campeões mundiais. Naquela época eu estudava muito pouco com computador, assim, muito pouco. Foi até bom que eu atrasei um pouco esse estudo, eu consegui criar uma base melhor com os livros, né? Os livros, mesmo hoje, no 2023, no estado que a gente está, os livros são muito essenciais, são obrigatórios, que eles te dão uma base de conhecimento que vai te facilitar depois estudar com o computador. O computador vai te facilitar muitas coisas, mas se você já chega direto no computador, você não consegue absorver muitas coisas. Então você tem que ver partidas de grandes jogadores, entender como é que eles pensavam, né? Ver as análises do Bob Fischer, do Alekhine, do Smyslov, de campeões mundiais, e eles falam, aqui eu pensei isso no jogo. E você pode ter o computador mais forte do mundo, você não tem como substituir aquela frase do cara, pô, eu pensei aquilo, não substitui. E o que ele pensou, o que ele levou em conta, né? O que ele percebeu do adversário dele, o que ele queria fazer, qual era a intenção do adversário dele, né? Análise, daí muitas análises. Você vai treinando a parte do cálculo também. Então o caminho foi mais ou menos esse, muitos livros, e aí muitos treinadores que me deram uma base muito boa, né? Eu tive essa facilidade que me ajudou demais. E aí na reta final foi começar a me dedicar muito sozinho. Aí sim, já com 17, 18 anos com uma base melhor, eu já usava bastante computador, fazia preparações, mas já estava no nível... Já, que Isso, porque hoje em dia se confunde muito isso, né? Se vai muito computador muito rápido, sem você ter uma base pronta para você, né, aprofundar os estudos ou entender o que o computador te sugere numa certa posição, né? Então, mais ou menos esse é o caminho, eu acho que é o que eu recomendaria. E nós vamos ver essa preparação ao vivo, porque nós temos aqui o Krikor também, não só aqui no Dromos Talk, mas a honra de tê-lo conosco. Bárbara, para as nossas considerações finais, fala do Chess Party, o evento que a gente vai estar aqui com o Krikor. A galera aqui do Xadrez do Brasília, eu sei que tá maluquinha, porque o Krikor vai estar aqui com a gente, vai ter uma festa, né? É uma festa, literalmente uma festa de xadrez aqui, né? Uma festa de xadrez. A gente começa no sábado com uma simultânea com o Krikor. Ele vai jogar contra vários jogadores ao mesmo tempo, acho que tem 35 jogadores. Ele vai enfrentar 35 jogadores ao mesmo tempo. Então ele faz um lance na primeira mesa, depois ele faz na outra e roda todas as mesas até voltar nessa primeira mesa. Isso vai acontecer amanhã, né, às 10 da manhã. Sensacional. E após as 15 horas vamos ter o torneio, que está sendo assim muito aguardado, muito esperado. Já tivemos assim, quarta-feira a gente tem um torneio e o pessoal, não, eu vou lá, vou ganhar do Krikor, vocês vão ver, não sei. Tô treinando aqui. Na expectativa. Legal, legal. Você vai estar aqui com a gente também como professora Bárbara, professora de xadrez aqui também no Dromos. E a pessoa que idealizou o Chess Party. Muito obrigado, Bárbara, por essa parceria. Tão frutífera já, né? Muito legal. Muito obrigado. E muito obrigado por estar aqui com a gente no Dromos Talk. Uma honra ter você aqui. E você também, Ana Beatriz, que maravilha aqui no Dromos Talk. Legal demais, sempre, repito, ter uma aluna, mas ainda mais sendo você. Suas considerações finais, sei que você vai jogar também com a gente aí nesses dias. Eu tô muito feliz por ter trago o Krikor, é realmente um GM que eu admiro muito. Essa Chess Party vai ser incrível, eu acho que bateram quase 150 participantes. Tô até segurando, a professora Laura tá segurando ali para muitos participantes. E a simultânea é algo, porque Brasília não tem tantos eventos grandes. Se eu não me engano, o último evento grande assim foi antes de 2018, alguma coisa assim. Trazer o Krikor vai ser muito interessante, vai ter muita gente, vai ter muita pergunta, vai ter muito autógrafo. E antes de terminar, eu queria fazer um pinga-fogo, que é 1 minuto de eu soltando perguntas rápidas, você só respondendo. Eu não tinha combinado não, hein? Eu não tinha combinado. São perguntas com uma só resposta. Boa, Ana, adorei. Perguntas rápidas. Vai lá. Calma aí, deixa eu esperar daqui, eu começo a marcar 1 minuto. 1 minuto, hein? Vamos ver. O tempo tá caindo. Vai lá, Bullet. Livro preferido?
60 melhores partidas do Fischer. Primeiro livro lido. Xadrez básico. Xadrez básico, livro mais importante. Minhas melhores partidas do Alekhine. Alekhine. GM que você se inspirou. Kasparov. Kasparov. GM hoje que você acha melhor. Você tava torcendo pra quem? Diglin ou Nepo? Diglin. Diglin! Ainda acho Magnus o Mas Magnus é o melhor. Sim. Melhor. Campeonato que você mais gosta no Brasil? Quase brasileiro. Brasileiro mesmo? Brasileiro. Floripa Chess ou Rio Open? Floripa Chess Open. Partida que mais te impactou? A vitória com o Mequinho, em 2018. Eita, teve vitória com o Mequinho? GM que você mais gostou de encontrar? GM ou qualquer jogador de xadrez? Levon Aronian. Aronian. Artefato de xadrez que você mais gosta? Artefato. Um livro autografado, não sei, um relógio. Um tabuleiro antigo lá que você gosta. Nossa, boa pergunta, hein? Será que eu tenho algum artefato em casa? Ótima pergunta, Ótima pergunta. Essa aqui é a última. Tem um troféu que eu ganhei, que é uma torre gigante, que eu até deixo nas lives no fundo, assim, que é um troféu que eu ganhei no Chile, que é uma torre gigante. O torneio que nem era tão... Mas o troféu foi muito bonito. É um troféu gigantesco, tem uma torre, assim, que pra trazer, e eu nem fui campeão ainda, fiquei em terceiro lugar, e o troféu era desse tamanho. Mas o troféu bateu o nosso pingão. Legal, foi a seta aí. Seta. Muito bom, adorei. Valeu, Ana. Show. Crico, obrigado, querido. A gente vai estar aqui de novo aqui no torneio, eu sei, esses dias. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito nos honra, muito nos alegra. E a gente tem uma galerinha aí que gosta do xadrez, que está feliz da vida que está aqui, que você está aqui também. Não podia deixar de fazer o Drone Talk contigo. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Muito legal essa conversa que a gente teve e acho que vai ser muito legal hoje, amanhã, esses 2 dias que a gente vai ter aqui de vários eventos aqui no colégio. Espero que seja legal para vocês também. Maravilha! Valeu você que nos acompanhou no Dromos Talk, 4ª temporada. Eu falei que esse episódio estava demais, né? E vem muito mais pela frente. Continue conosco nas nossas redes. Vamos juntos!